Buenas tardes a todos. Só esse é o meu espanhol, daqui para frente é só o português. Lamento. Estou muito feliz de estar aqui nessa república maravilhosa, acolhedora. Grato pelo convite que eu recebi dos organizadores desse evento, que mostraram que fizeram um evento de sucesso. Quero cumprimentar, então, os organizadores dessa 6ª jornada e as entidades que, com ela, também organizaram, como a Academia Ibero-Americana, a Suprema Corte de Justiça, a Academia de Ciências da República Dominicana, a Associação Dominicana de Advogados Laborais, a Associação Dominicana de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Permita-me nomear, nesse agradecimento, em primeiro lugar, a pessoa do nosso presidente, Oscar Hernandes, que por um pouco ainda será nosso presidente. Eu havia combinado com ele que eu iria falar muito, até a meia-noite, mais ou menos, para adiar a posse do novo presidente. Mas aí eu terei problemas de retorno ao meu país, então eu vou tentar ficar no tempo limitado. Quero saudar também o próximo presidente, Dr. Rafael Albuquerque de Castro, que personalizou a recepção espetacular que tivemos aqui, juntamente com o Dr. Manuel Herrera Carbuccia. Quem organiza congressos como esse sabe como é difícil e é um êxito total. É uma contribuição fundamental para o direito do trabalho. Eu pretendo, na minha exposição, ser muito breve, né? Tem um ditado latino que fala esto brevis et placebis. Eu pretendo enfrentar 4 pontos nessa minha exposição. Quero, inicialmente, apresentar um pouco o problema que nós enfrentamos nessa questão. Depois, enfrentar a greve como instrumento de negociação coletiva e expressão de liberdade sindical, limites possíveis ao direito de greve, a greve nos serviços essenciais, algumas peculiaridades, greve nos trens metropolitanos de São Paulo, alguns fundamentos legais e orientação jurisprudencial. Gostaria de, inicialmente, situar um pouco esse problema e, desde logo, pedir desculpas se não vou transformar esse debate numa investigação científica profunda. Apenas quero passar a essa academia preocupações que se tem em relação à solução de problemas como este, quando se tem uma greve no transporte público, de modo particular no metrô, que é, como provavelmente vocês devem acompanhar um pouco, é muito recorrente. A repercussão da greve é muito grande, não só pela greve em si, quando ela é anunciada, cria uma certa insegurança na população, e esse é, certamente, o propósito da greve, criar essa demonstração de insatisfação, né? E a sociedade capitalista provavelmente não absorveu ainda de uma maneira eficiente esse fenômeno. Nós estamos falando de uma metrópole que contém em torno de 20 milhões de pessoas que precisam de um transporte público. Se houver a paralisação dos trens, simplesmente há uma paralisação da sociedade. Os trabalhadores, eles não têm como ir e vir, porque é o transporte fundamental.
nós temos umas estatísticas em São Paulo, pelas quais o metrô transporta diariamente em torno de 4 milhões de pessoas, integrando um sistema de transporte com outros trens e outros sistemas de ônibus. Então, como podem perceber, a greve no metrô é um caos total que é provocado. Então, conforme eu já adiantei, além da paralisação da cidade, ela impõe imensos prejuízos econômicos. Aliás, greve sem prejuízo não é greve. O problema é de que tipo de greve nós estamos falando. Quem é o prejudicado? Já adianto uma questão recorrente, não é novidade. A greve, ela deve ser contra a empresa, não contra a sociedade. A sociedade, na sua totalidade, e isso foi repetido hoje, ontem, é recorrente, ela também é titular de direitos fundamentais, no conjunto de seus cidadãos. E a questão que se coloca, então, é esta. Quando se ameaça uma greve, imediatamente se procura o tribunal, para que o tribunal tome uma atitude, no sentido de que aquela greve, se ocorrer, ela observe alguns limites. Um deles é este que eu estou tentando enfrentar. Manter 100% dos trabalhadores nas horas de pico, nas horas de maior movimento. Isso é em torno de 6 da manhã até 9, 10 horas, depois à tarde novamente. Há uma crítica generalizada por parte dos trabalhadores. Nós estamos falando de uma companhia que tem 10 mil trabalhadores e há uma paralisação maciça por parte dos trabalhadores e, às vezes, até violência física, agressões, porque ao inconformismo dos trabalhadores, se a Constituição garante o exercício do direito de greve, os trabalhadores não deveriam ser obrigados a operar os trens na sua totalidade de 100%. Não é possível, dizem ainda os trabalhadores, conciliar o abandono do trabalho com a circulação dos trens. A greve implica o abandono do trabalho. Se coloca na mesa de negociação, no tribunal, e é importante que se saiba que nós não temos uma instância negociadora, uma entidade que tenha o reconhecimento por parte dos atores sociais como um espaço adequado para resolver seus conflitos. Não se prestigia a arbitragem, nem a conciliação, tampouco a mediação. Não existe esses mecanismos de solução de conflitos, o que, lamentavelmente, traz uma atitude bastante criticável até, quando a empresa vai para o tribunal e pede que o tribunal dê 100% de funcionamento dos trens no horário de pico.
Os trabalhadores alegam que eles aceitariam essa ordem do tribunal caso a empresa liberasse a catraca, que houvesse passe livre, que não se cobrasse a passagem dos trabalhadores. E aí, como se trata de uma empresa pública de economia mista, não é possível, em face do direito administrativo, o Estado abrir mão de sua receita nessas circunstâncias. O argumento que a empresa apresenta no tribunal é um argumento bastante forte, às vezes não observado em todos os casos, em todas as greves que ocorrem. É que há uma concentração muito grande de trabalhadores no horário de manhã ou no final do dia. Lamentavelmente, o transporte público em São Paulo é um caos. Como é o caos que se vive hoje, como vive hoje a sociedade brasileira, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, especialmente do ponto de vista ético e moral. Então, se houvesse a diminuição do número de vagões em andamento, eles circulam, em média, dentro do espaço de 1 minuto cada trem, cada passagem, haveria uma aglomeração, um ajuntamento de muita gente, o que provocaria, certamente, danos físicos e até a morte. Esse é um argumento que apela bastante para o tribunal não querer assumir essa responsabilidade, porque, ao determinar um índice inferior a 100%, estaria, então, sinalizando a possibilidade de ocorrência dessas tragédias. Enfim, nesse preâmbulo, o que se coloca é como conciliar a greve, que é um direito fundamental do trabalhador, com o interesse da coletividade, em seu direito fundamental também de ter a continuidade na prestação de serviço. Esse é o dilema que se coloca, essa é a questão que certamente se coloca em qualquer situação de greve, como foi colocado, inclusive, aqui, na ponderação de direitos. A questão que quero ressaltar, como falei, sem entrar na doutrina, no debate que é conhecida, é mostrar que, quando nós falamos em greve, nós estamos falando de um dos pilares do direito coletivo, ao lado de outros pilares, como a própria liberdade sindical e a própria negociação coletiva. Aqui, o que se constata é um procedimento, às vezes, inadequado em relação à greve, porque existe um vício de origem quando se fala na organização sindical no Brasil. É algo espantoso, e vocês podem até imaginar que isso seja inadmissível, mas a organização sindical que nós mantemos no Brasil é aquela que ocorreu na década de 40, do século passado, quando Getúlio Vargas organizou os sindicatos, já um pouco antes até, como um instrumento de cooperação com o Estado. Portanto, como não existe liberdade sindical, qual é a legitimidade dos trabalhadores na sua representação sindical? Que legitimidade têm os sindicatos nessa representação? Qual é, nesse mesmo sentido, o efeito na negociação coletiva? Um desastre. Ou seja,
Não se prestigia a negociação coletiva. Não é um instrumento de solução de conflitos. Porque se continua admitindo que o Estado detém o monopólio da produção da norma e, ao mesmo tempo, o monopólio da solução do conflito. E aí explica por que a sociedade brasileira é uma sociedade conflitiva. E os conflitos se dão em todas as áreas, por óbvio. Nós temos um levantamento, e estatística, algo bastante complicado, que demonstra que no Brasil, atualmente, nós temos mais de 100 milhões de processos. Na área trabalhista, nós temos, em média, 4 milhões de processos por ano. É algo impensável. Não é? E, infelizmente, nós não apostamos em outros métodos de solução de conflitos. Evidente, então, que nesse contexto, falar de greve é algo bastante difícil. Principalmente pela falta de legitimidade dos sindicatos. Inclusive, nós tivemos recentemente 2 casos incríveis de greve, a revelia contra a vontade do sindicato. O sindicato fez um acordo no tribunal e os trabalhadores continuaram em greve. Não se consegue imaginar essa possibilidade, mas para apenas constatar o caos que se vive. É óbvio que essa questão é uma questão fundamental a ser melhor enfrentada, mas eu apenas estou tentando dizer que há conflitos, há dificuldade de resolvê-los, não temos instâncias negociadoras, pacificadoras, não se reconhece legitimidade nessas instâncias, apesar de que há uma coisa muito interessante, talvez, e não tenho estatística para demonstrar, apenas uma observação, que existe uma negociação permanente dos sindicatos com a empresa, durante o ano todo, diferentemente do que ocorre em outras empresas. Mas tem um fenômeno curioso, porque não se sabe exatamente se a greve é uma demonstração de força perante a sociedade, perante a empresa, ou se perante os próprios trabalhadores, porque nós temos na diretoria do sindicato 3 tendências de esquerda extrema. Então, eles não se entendem entre si. Tanto que a proposta do sindicato é não ter mais um presidente, e sim uma junta que governaria o sindicato. Mas é óbvio que é um detalhe, que não vem ao caso. E um detalhe também que tem que ser colocado nesse cenário que eu estou tentando muito simplesmente desenhar, é que, por força de uma organização sindical ultrapassada, sem liberdade sindical, nós temos sindicato único. Só tem um sindicato por trabalhadores num determinado ramo de atividade. E, além disso, o Estado garante a fonte de receita dos sindicatos, com um pequeno detalhe. Não há prestação de contas por parte dos sindicatos, porque a Constituição de 88 proíbe qualquer intervenção do Estado nas organizações sindicais. Aqui, talvez o tema mais fascinante que nós temos no direito do trabalho e certamente no direito coletivo é o estudo da greve. Temos tratados espetaculares sobre isso, nós nos empolgamos com essa matéria, esse assunto é realmente algo incrível. E há muitos conceitos, não é? Mas talvez uma situação que ocorre, em geral, na França, é paradigmática. A greve implica ruptura do cotidiano.
não necessariamente um conjunto de atos pré-determinados pelo Estado. No entanto, a Constituição brasileira, ela reconhece o direito de greve e determina que a lei regulamentará, e veio a lei regulamentando. Há, evidente, um mérito muito grande nessa lei, porque até 88, essa lei que eu estou me referindo é de 89, nós tivemos diversas leis que contrariavam a Constituição. Ora, a Constituição proibindo determinados tipos de greve e a lei autorizando, ora, a lei autorizando aquela greve que a Constituição proibia. Essa incoerência ocorreu até 88. Em 88, houve uma pacificação nesse sentido, de tal maneira que hoje existe, então, uma proibição de greve para os militares e o reconhecimento da greve para os trabalhadores das atividades privadas, inclusive nas atividades dos serviços públicos, mediante lei que regulamentará. Nós não temos uma lei ainda regulamentando a greve nas atividades essenciais, apenas uma decisão do tribunal, dizendo que se aplica, enquanto não vier uma lei, a lei de greve nas atividades essenciais. E é uma solução que resolveu, digamos assim, uma dificuldade dos políticos de contrariar os interesses dos seus representados. Porque qualquer regulamentação da greve, em especial no serviço público, é uma forma de limitar, o que criaria, obviamente, um descontentamento muito grande. De qualquer maneira, isso foi dito hoje, ontem, não se pensaria na possibilidade de um direito absoluto de greve. A história da greve é incrível, não é? Desde a sua atitude criminosa, onde ela era proibida, até o seu reconhecimento. Mas quando ela foi reconhecida como tal, pela Constituição e regulamentada por uma lei específica, obviamente, por isso mesmo já se submeteu a limites. O problema é saber que tipo de limite pode se impor à greve, e eu aqui, obviamente, escolhi apenas um detalhe desse campo tão rico para ser discutido, que é como é que se pode limitar o exercício de greve nas atividades essenciais envolvendo o transporte. Evidente que outras questões são colocadas e são difíceis de serem enfrentadas, por exemplo, países como o da América Latina, ainda economias frágeis, em desenvolvimento, com mais dificuldade de superar conflitos. Seria possível, então, que a greve fosse uma ferramenta dos Estados para condicionar a esse estado de desenvolvimento? Por outro lado, o que se coloca é, e aqui, evidentemente, Oscar Uriarte coloca isso com propriedade, que, em geral, há uma grande flexibilização dos direitos sociais e, no entanto, cada vez mais restrições ao direito de greve. Uma aparente contradição, e é óbvio que isso também mereceria nossa reflexão. Aqui, quero especificamente enfrentar a questão da greve nos serviços essenciais, desde logo dizendo que existe no Brasil uma equiparação no exercício da greve, seja nas atividades essenciais, seja nas atividades públicas. Isso por uma decisão constitucional. No setor público, evidentemente. Eu trago, apenas para
facilitar o meu raciocínio, aquilo que todos vocês conhecem em relação ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT. As restrições admitidas ao exercício do direito de greve são basicamente duas. Quando envolvem funcionários públicos que atuam como órgãos públicos, ministros, mesmo autoridades públicas, ou nos serviços essenciais, no sentido estrito. E depois a própria OIT ampliou esse rol para admitir que alguns serviços, ainda que não essenciais, da forma clássica como isso é examinado, se o exercício desse direito colocar a população em risco em decorrência da interrupção daquele serviço. Nesses casos também há limites. Então, nós estamos falando de um núcleo. Esse núcleo se refere a atividades essenciais. Qual é o sentido, então, dessas atividades essenciais? E quem é que pode dizer que atividades são essenciais? Para a OIT, como vocês sabem, são 3 os requisitos para caracterizar essa atividade essencial. Aquele serviço cuja interrupção poderia colocar em perigo a vida, a segurança ou a saúde das pessoas, ou parte da população. Esse é o núcleo, e aí se coloca a questão, será que o transporte público é um serviço essencial? Evidente que, no começo, num tempo não muito distante, havia uma ideia de que nos serviços públicos não era possível a greve, porque eles não poderiam ser interrompidos. Essa ideia é ultrapassada, o Estado hoje tem um outro papel, e as greves, provavelmente, em muitos lugares, como ocorre no Brasil, a maior incidência de greve ocorre nos serviços públicos. Mas, como eu falei, será que os transportes correspondem a um serviço essencial? A nossa legislação faz uma relação, não admite que isso seja negociado pelas partes. E ela determina um rol. São 11 atividades que são tidas como essenciais. Alguns criticam que algumas atividades não deveriam estar ali, e que outras atividades também deveriam estar, porque também seriam essenciais. É um debate doutrinário, que não vem ao caso, mas, sob a perspectiva da doutrina de muitos países, principalmente do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, a greve nos transportes em si não corresponderiam, o transporte em si não corresponderia a uma atividade essencial. Por isso que vem aquela observação final, não é? Que eu estava tentando mostrar na letra C, que alguns serviços, não importa quais exatamente, não é? Cuja interrupção coloca em risco a população, não é? O que é uma questão bastante complicada de ser resolvida. Portanto, o que se vê aqui é uma espécie de elasticidade, de extensão do conceito de atividade essencial. Ou seja, deve haver a manutenção de um serviço mínimo. É óbvio que quem determina isso são os trabalhadores. No caso que eu estou discutindo, não há acordo sobre isso. Os trabalhadores querem fazer greve porque é um direito constitucional. O tribunal diz, vão fazer greve, mas tem que observar 100% do transporte no horário de pico. E aí vem uma grande dificuldade. Nós tivemos lá em São Paulo, em algumas greves anteriores, onde os trabalhadores simplesmente não cumpriram a ordem judicial e houve uma paralisação. Isso foi na época de um período fatídico para o Brasil, que foi a Copa Mundial, né? Foi um desastre para o Brasil, prejuízo enorme, gasto sem fim,
obras que não acabaram até hoje, né? E os trabalhadores, então, do metrô resolveram fazer uma greve na véspera dos jogos da FIFA. Isso foi muito complicado, o tribunal impôs uma multa e os trabalhadores não cumpriram, e o próprio tribunal, a pedido do Ministério Público, acabou cobrando da conta do sindicato imediatamente o pagamento dessa multa. Foi algo bastante inédito, né, nesse campo. Então, o que nós estamos aqui admitindo é, de acordo com essa doutrina, que sim, é possível estabelecer-se um limite em determinadas circunstâncias, como duração ou extensão da greve, para evitar um caos na sociedade. Então, essa questão é bastante complicada, não é? Porque não se admitiria, em determinados países, como é o Brasil, que simplesmente a greve é uma manifestação de ruptura do cotidiano. Tem que haver todo um processo, o que é bastante complicado. Havia uma legislação, no tempo dos militares, que era chamada Lei Antigreve, porque a lei estabelecia tantos requisitos, tantas exigências, tantas limitações, que nenhuma greve era possível ser tida como legal. Era chamada Lei Antigreve. Depois, essa lei foi substituída pela atual e essa questão foi bastante superada. Mas ainda hoje se admite, se discute muito. Por quê? Porque existe um dispositivo da Constituição que copia um pouco a Constituição portuguesa, que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o direito a ser defendido e os seus interesses que serão defendidos por ocasião da greve. Ou seja, se cabe aos trabalhadores definir a oportunidade, então poderia ser possível uma greve selvagem, uma greve de surpresa. Eles decidiram fazer aquela greve daquela forma. Portanto, há uma crítica muito grande à lei que diz que tem que haver um aviso prévio, tem que haver uma tentativa de negociação, tem que ter uma recusa patronal em relação àquela pauta de negociação. E outra questão que é bastante complicada, que está aqui nesse dispositivo, imitando, como eu falei, a Constituição portuguesa, cabe aos trabalhadores definir quais os interesses que eles querem defender. E aí não haveria limite para a greve. Essa greve mesmo, que foi deflagrada contra a administração pública, malversação do dinheiro por ocasião da Copa, houve lá uma greve contra a terceirização, houve greve, chamada greve política. E aí há um debate muito rico em torno disso, mesmo porque a própria Constituição abre bastante. Portanto, a lei não poderia acabar restringindo, como se observa na lei em vigor. Então, a doutrina e a própria jurisprudência tentam, a partir desse dispositivo constitucional, criar um horizonte um pouco maior, mais amplo, para se admitir como legítimas outras manifestações grevistas, não necessariamente apenas aquelas reivindicações contra o empregador, que pode se transformar em cláusulas de um acordo ou convenção coletiva. Especificamente, que eu estava comentando com vocês, essa questão da Constituição, e um dispositivo que eu não coloquei aqui, para não ocupar o tempo, obviamente, é que a Constituição prevê, muito acertadamente, que os abusos cometidos por ocasião da greve sujeitam os infratores às responsabilidades da lei, às penas da lei. Isso abre um leque bastante amplo, não é? Seja do ponto de vista penal, civil e mesmo trabalhista. E a Constituição fica nisso. E aí a lei, obviamente, ela não vai especificar e os tribunais é que vão construir exatamente quando é que houve um abuso e qual é a consequência do abuso praticado. E ainda,
há um dispositivo na Constituição, estou falando do artigo 9º da Constituição, que caberá à lei definir que serviços ou atividades essenciais. Quais são esses serviços ou atividades essenciais? Portanto, não se poderia alegar de inconstitucional esse dispositivo da lei que faz esse rol. E a lei também determina que a lei se encarregará de dispor sobre a atenção às necessidades impostergáveis da comunidade. E aqui, então, dentro desse contexto, é que se coloca essa decisão do tribunal de impor o funcionamento dos trens em 100% no horário de pico. Portanto, a lei de greve, essa lei de 89, ela inclui no rol das atividades essenciais o transporte. E um dispositivo que, ao meu ver, é incompreensível, não tem aplicação prática, mas às vezes o tribunal acaba invocando para um efeito envolvendo a empresa ou envolvendo os trabalhadores, se não houver um acordo entre as partes, o poder público vai garantir a prestação dos serviços essenciais. Não é? Então, é muito comum a empresa ser condenada também em indenização, porque ela não tomou as providências necessárias para manter os trens em funcionamento. E isso é bastante bizarro, bastante difícil também se imaginar, porque os trabalhadores estão em greve. Como é que a empresa vai arregimentar um quadro que necessita de uma experiência específica para movimentar os trens, colocando certamente em risco a população? Portanto, é algo bastante complicado. Nós temos um ramal, uma linha do metrô de São Paulo, que não pertence a essa companhia, que é automática. Os trens são automáticos, eles não funcionam com maquinista. Portanto, essa questão fica bastante mais simplificada. Mas um detalhe curioso é que esse sindicato não representa os trabalhadores dessa outra linha. É curioso isso. É uma decisão, eu acho, que tem mais cunho político que jurídico. Visto, então, o fundamento legal, qual é a orientação jurisprudencial? Existe uma decisão do nosso Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que nós chamamos de orientação jurisprudencial. Não é vinculativo para os recursos, mas vincula as decisões dos tribunais. É abusiva a greve quando não é garantida a atenção às necessidades básicas dos usuários dos serviços. E aqui, evidentemente, que o tribunal coloca isso também bastante em aberto, porque nós estamos falando de outras greves em atividades essenciais, onde é possível que o efetivo de funcionamento seja inferior, como, por exemplo, o transporte de ônibus. Normalmente há uma redução de 70% no horário normal, de pico 70%. Mas nós temos duas decisões, eu mostro aqui uma divergência muito grande dentro do TST. Não reconhecendo a possibilidade de o exercício da greve ser condicionado a 100% do funcionamento do trem no horário de pico. Essa é uma decisão, é um precedente que gerou, obviamente, um grande debate jurisprudencial. Mas há uma outra decisão, entendendo que, não cumprindo o funcionamento de 100% da frota no horário de pico, corresponde a um abuso de direito de greve. Vejam, então, que não há uma orientação pacífica por parte do tribunal em relação a essa questão. Inclusive, especificamente, essa decisão envolve o tribunal, envolve o metrô de São Paulo. E o que realmente chamou a atenção do julgador, neste caso, foi a manifestação do sindicalista no sentido de dizer:
não iremos fazer esforço nenhum para manter os trens em funcionamento, porque nós estamos em greve. Com base nisso, então, houve um endurecimento, digamos assim, dessa turma ao tomar essa decisão. É óbvio que está na hora de nós concluirmos essa questão. Algumas questões que podem ser colocadas aqui. O que nós estamos tentando demonstrar é que é possível, em determinadas circunstâncias, exigir-se o funcionamento de determinados serviços que poderiam colocar em perigo a comunidade. Portanto, é possível, sim, limite ao exercício do direito de greve. Nessas condições que eu estou tentando levantar, envolvendo atividades essenciais no transporte do metropolitano. Portanto, quando se discute a questão do abandono do trabalho com imposição de trabalhar, para mim é um falso dilema. Não se trata de dizer que é uma contradição em si entre um direito constitucional e uma imposição do tribunal. Porque aqui, então, obviamente, é uma questão que já foi muito colocada sob outras vertentes, outras variantes, não é? É exatamente uma ponderação de direitos entre satisfação de interesses de um grupo e conflito de interesses da própria sociedade. Como é que isso é resolvido? E que aquela proposta de deixar catracas livres para alguns doutrinadores não passa de demagogia. O que se deve fazer é preservar o equilíbrio entre os valores em jogo. A liberdade sindical em face de interesses da coletividade, onde devem ser mantidos os serviços essenciais. Portanto, essa ponderação é que deve ser considerada, e não o simples fato de haver uma certa contradição entre o direito de se abster de trabalhar com uma imposição de trabalhar por parte do tribunal. E, fazendo uma homenagem ao grande jurista latino-americano Oscar Hermida Uriarte, eu concluo dizendo: por certo, o que justifica entre os limites impostos ao exercício do direito de greve é a salvaguarda de outros direitos ou interesses equivalentes ao direito de greve. E com isso eu faço homenagem ao grande jurista uruguaio. Muito obrigado.